cabroeira do povo baixo, como alguém disse para a grande elite, você está feito essa gentalha. Veja que nenhum dos doutores, nem dos grandes, deu ouvido a Jesus. Mas, Senhor, jamais ouvimos um homem falar como este homem. Nem nos fóruns, nem nas cátedras, nem nas universidades. Você está falando que ele é um réus, um pobre, um homem que não é intelectual, que os doutores dos grandes cabedais não foram atrás dele para ouvir suas lições. Mas nem esses homens, e jamais outro homem, ouvimos falar como esse capial pobre, miserável e nu, porém, falava as palavras precisas. E muitas vezes você está engessado, endurecido, quando você deve se derramar na presença de Deus. Vi aqui irmãos chorando, outros de olhos fechados. Isso é individual, em particular. Mas eu te aconselho, quando você entrar na presença de Deus, no local onde os santos se reúnem, daqui a pouco você quer apenas uma estrutura de pedra e cimento, tá bom? Seria muito difícil se não tivesse essa cobertura, chovendo ou com o sol que está lá fora. Só serve para isso. Não é para elevar a nossa categoria, do nosso pós-status, porque Jesus disse que tudo que é grande diante dos homens é abominável diante de Deus. Não adianta a catedral gótica, pontiaguda, linda, bela, e por dentro os vaticanos podres da vida. Mas quando você tiver um ajuntamento, irmãos, se questione. Quando o fio tiver rompido e não passar a energia do Espírito Santo. Às vezes o problema não está no motor do refrigerador, não está no motor do carro. Às vezes é a passagem de energia. Você rompeu o fio que faz funcionar a vida espiritual de um homem, de uma mulher. Aí você deve refletir, por que ele chora, por que ele canta, por que ele se alegra, e por que eu não sinto nada. E nessa reflexão da comunhão, da ceia de hoje, pode ser um vaso sanguíneo que rompeu aí no dedão do pé, e vai ter que cortar, para não perder a perna, para não dar uma bactéria generalizada e você morrer. Você rompeu a comunhão. A gente pulava 3 dias de carnaval, prostituindo, adulterando, pegando AIDS, pegando cancro, pegando gonorreia, pegando PP, pingapus, qualquer tipo de doença dessa, herpes, qualquer doença viral. E na quarta-feira íamos lá receber uma cinza na testa, em cargo de consciência, zerei. Alguém me deu um documento me dando permissão para que eu possa continuar pecando. Eu recebi a indulgência, eu estou perdoado. E no outro fevereiro, e no outro carnaval, e na outra festa de largo, e no outro São João, pecado e pecado. Muitas pessoas estão nesse automático, um piloto automático com Deus. E vai abusando do amor de Deus, sem compreender que Ele é amor e Ele é justiça. Um dia Deus chama para a prestação de contas. Então, irmãos, cada vez que você entra aqui, você ouve a palavra de Deus, você se torna pior do que os piores homens da terra. Jesus olhou para os da sua época e disse: olha, vocês estão aqui com a Bíblia na mão, vocês estão aceitados na cadeia de Moisés, tá certo? Mas as prostitutas que estão lá fora, que você assiste televisão dizendo miserável, cortou a cabeça da criança, matou a menina, estrupou, isso é um miserável. Se ouvisse o que você já ouviu esses anos todos, se converteria. O que significa isso? Que você é pior do que eles. Porque a Escritura diz que se Sodoma e Gomorra tivesse ouvido o que foi pregado, ai de ti Corazim, ai de ti Betsaida. Existe muito Corazim, muito Betsaida, muitas vezes em nosso meio. Ouvindo, mas não dando fruto do investimento. A pior coisa que tem é você fazer uma plantação e quando chegar lá é uma figueira brava que não dá fruto, só tem beleza. Muita gravata, muito paletó, muita roupa, muita postura, muito brilho, muito gloss, mas o que é bom, um fruto. Ei, o agricultor,
cuida bem da sua vinha e poda para que dê mais frutos. O que significa isso? É que ele espera o investimento do seu sangue, do seu trabalho. O profeta Isaías diz que ele se alegrou ao ver o fruto do seu trabalho. Você é fruto desse trabalho, sua morte, sua expiação na cruz, seu sacrifício, para que a gente possa dar o retorno e a resposta necessária. Em sua cabeça eu quero orar por você nessa manhã. Você conversa com o Pai, você entrega a Ele sua vida, e o quanto nós precisamos nos moldar dentro do Senhor. Você Deus eterno, muito obrigado por esse ano. Sua palavra é viva e eficaz, e nós aguardamos novos céus e nova terra. Nos ensina a sermos mais fortes do que os que estão ao nosso redor, porque o que está conosco é mais forte do que os que estão com eles. São tiroteios de manhã cedo, chuvas. Às vezes você acorda cansado, com pensamento de trabalhar, de correr, de fazer, tem um objetivo, e sempre os ataques vêm do nada de coisas que você não semeou, que você não picou, que você não produziu, mas que o inimigo quer com a sua radiação contaminar e trazer você para dentro de um campo que não pertence a você. Tua palavra diz que nós não devemos se meter em pecados alheios, que nós não devemos. Mas a vida é uma luta, é uma guerra espiritual, é um financeiro, às vezes um vizinho, às vezes um problema na família que nos desarticula, que mexe com o nosso emocional e até com a nossa pressão arterial. Mas nesta manhã nós estamos aqui em Tua presença, para receber o alimento necessário. Já louvamos, já glorificamos, e vamos nos alimentar do sangue do Teu corpo, nos alimentar do amor que emana dos irmãos. Ser conosco nesta breve palavra, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém? Amém. São exatamente 9 horas e 58 minutos. Eu tenho 20, 30 minutos para desenvolver uma palavra no seu coração. Versículo de número 4. Ao amanhecer, Jesus estava na praia. Parece simples. Parece apenas uma narrativa histórica. Um conto. Ao amanhecer, Jesus estava na praia. Maravilha. Algo coloquial, corriqueiro. Mas veja como é rica a palavra. Desse texto eu posso desenvolver 1 milhão de horas de relógio, 1 trilhão de mensagens. Poderia sim, Diácono Jonathan, ser um texto normal, se não tivesse um contexto. Ao amanhecer, Jesus estava na praia. Poderia sim ser irmã Tamires. Um texto simples, se não tivesse, irmã Márcia, um contexto. Aqui houve uma madrugada de tristeza. Aqui, por trás deste amanhecer, houve uma madrugada obscura. De homens que por 3 anos, quase 4 anos, caminharam ao lado de um amigo. Não vos chamo servos, vos chamo amigos. Que tiveram experiências inaudíveis, inarráveis, experiências sobrenaturais sobre o monte, na aparição de Moisés e Elias, em particular com aqueles escolhidos, que tiveram diante de uma menina morta e desenganada
tablita, comitê, levanta e anda, onde ele diz: aqui só esses dois discípulos, o pai e a mãe, na intimidade e no particular. Expulsaram demônios, viram o telhado se abrindo e descendo em algo magistral, colossal, em cordas, um cadeirante, um paralítico no meio de uma multidão. Viram um fenômeno sobrenatural de uma multidão ser alimentada com apenas 5 pães e 2 peixinhos. Na experiência particular, um deles andou sobre o mar, particularmente Pedro. Nós poderíamos narrar aqui, em um resumo, em uma tese, um resumo, 4 anos, onde a própria Escritura diz que se fosse escrito tudo desse relacionamento, as bibliotecas do mundo não suportariam. E neste amanhecer existe aqui uma obscuridade daqueles que receberam de forma fatídica, sem compreender até ali o momento. Foi de forma brusca interrompida um sonho, um projeto, um acreditar. E eles, cabisbaixo, tristes, no mais alto grau de depressão, que seria reconhecido por qualquer psicólogo ou psiquiatra de nossos modernos tempos. Eles não tinham diálogo um com o outro, apenas olhares, semelhante dos amigos de Jó, que ficaram 7 dias em silêncio, na cinza e no pó lá das perebas fétidas de Jó. Um momento tão crucial, tão mortal, tão pesado, que só os olhares se comunicavam. Tamanha egrégora no meio daquele mar obscuro, fisicamente e espiritualmente. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, seria apenas uma narrativa para introduzir a um acontecimento. Ele foi ver os seus discípulos. Ele está em pé, ele está sóbrio, ele está convicto de sua missão, ele compreende o todo, sendo ele a palavra, o verbo encarnado que se fez carne. Mas nós, seres humanos, vemos como um espelho, somos taciturnos, somos de difícil demora, de difícil compreensão. O apóstolo chega a escrever em Efésios para que compreenda a largura, a profundidade, a dimensão do amor de Deus, mas somos lentos, dificultamos quando não as coisas, quando não entendemos, nós dificultamos mais o processo, a ponto que é preciso 40 anos no deserto para purificar, para tirar ao amanhecer. Contra tudo, contra todas as expectativas, ainda tem um agravante. Talvez ali, eu penso, não está escrito, mas creio humanamente que qualquer um de nós pensaríamos isso. Pescamos a noite toda, batemos rede aqui neste mar da Galileia. Por favor, nós não temos a dimensão do tamanho, é um lago, de que tão grande se chama mar, que talvez caiba dentro do mar da Galileia, urbanisticamente falando, não
a dimensão territorial, geográfica de Muritiba, mas a questão urbânica da cidade caiba ali dentro do Mar da Galileia, 10 de Muritiba, 10, todos os bairros de Muritiba, 10 vezes dentro do mar. Umas 100 vilas residencial ou 1000, tamanha dimensão daquele lago. Eles rodopiaram, porque não tinha nenhuma alternativa. Estamos mal, estamos acabados. Vamos ver se a gente vai para o Mar da Galileia aí pescar para desaluviar, para colocar uma pedra de vez nessa história. Para com isso, Tomé, não tem, morreu. Mas ele falou, quieta, não quero saber de nada, vamos pescar. Silenciosos, bateram rede toda noite e voltaram talvez dizendo um com o outro, agora que estamos perdidos, para usar outra expressão do nosso popular nordestino, agora que nós estamos perdidos, porque além de não termos mais uma profissão daquilo que acreditávamos que iríamos reinar, o reinado dele vinha, não sabemos pescar. Vamos viver de quê agora? Como é que pode um mar desse tamanho, você compreende isso? O habitat, o bioma de peixe dentro de um mar desse? Será que é propositadamente que Deus deu ordem? Aquele grande peixe engolir Jonas, houve um propósito, houve uma ordem soberana, onde nós lemos aqui no Salmo 99, ele reina. Foi obra do acaso que aqueles peixes do Mar da Galileia, talvez algum buraco ali que nenhuma sonda descobriu, talvez ali alguma loca, aqueles peixes silenciosamente se esconderam e corriam da rede. O que Deus queria ensinar? Qual a lição? Jesus ressuscita, louvado seja Deus. Quem disse que eles estavam pescando a noite toda? Ele sai de cabeça erguida, eu posso ver. Não sei se foi voando, se desapareceu. Ele não está mais tendo que respeitar as logísticas de nossas limitações humanas. Ele já bradou na cruz, está consumado. Os anjos já veio dentro das limitações humanas revolver a pedra, sendo que o próprio Deus poderia desintegrar a pedra e não precisar de anjo nenhum, mas ainda dentro da compreensividade humana havia uma pedra com o sinete do rei e com soldados guarnecendo. Então é preciso trazer entendimento a essas limitações humanas, e vendo 2 anjos revolve a pedra, os soldados caem, mas ele poderia ir por debaixo da terra como um tatu, ou atravessar aquelas pedras como atravessou a parede com os discípulos reunidos, com a desintegração do átomo, coisa que a física ainda não compreende e não chegou o tempo de entender. E ele aparece ao amanhecer. Jesus estava onde? Na praia. E de longe vê aquele barco vindo, de uma nuvem negra de preocupações, de angústia. Nem o que comer nós temos. Quem vai dar esmola para nossos filhos? Porque com Jesus aqui havia ofertas, havia esmolas. Talvez um olhava para o outro e dizia, lá a estante está vazia, não tem comida. Quem vai pescar vai para quê? Jesus, ao amanhecer, estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Os discípulos,
ao olhar para Jesus, distante, não o reconheceram. Será que você está assim nessa manhã? Será que as dificuldades é tão grande que obscurece esse brilho? Olha para o seu irmão do lado. Glória, glória! É ele que está impedindo de você ver o brilho? É o irmão Jonathan que fez alguma coisa comigo? Em um momento humano? Seria pastor Antônio? Seria o irmão Binho? Será que eu comprei uma pizza na mão dele e esqueci de pagar? E depois desse dia, ele pensou que eu queria dar um golpe nele? O pastor pediu uma pizza, esqueceu de pagar. Não quis pagar, às vezes eu esqueci, né? Depois se tiver alguma, você me lembra, viu? Brincadeira, né? Às vezes, irmãos, presta atenção nesse recado, nessa mensagem de Deus. As nossas querências. Eu tenho 2 filhos. Qualquer pai ama o filho acima de tudo, não é verdade? Não deve ser assim. Nós somos humanos. Eu administro isso. Eu falo palavras duras para meus filhos. Mais duras do que eu dou aqui na igreja. E vou dizer uma coisa aqui. Porque aqui eu tenho que dizer as coisas de Deus. E filtrar com muito cuidado. Para não pagar o preço lá fora. Lá eu tenho uma certa liberdade. Já é um trato físico de pai com filho, tem um espiritual, mas tem muita coisa do pai. Nós temos uma querência. Às vezes, aí agora abre o coração todinho aí e receba um chips novo. Se reprograme com essa palavra. Às vezes nós temos um olhar severo, crítico e duro com os filhos dos outros. Eu vou trazer aqui um exemplo de filho. Mas você toma por prática qualquer atitude, qualquer comportamento nos relacionamentos sociais, seja no trabalho, seja na casa, seja onde for, tome como padrão esse ponto de nível. Deixe abranger para outros lados. Nós temos um olhar de querência com nossos filhos que nos blinda de enxergar a realidade. Mas criamos escamas de enxergar as realidades, porque temos uma querência que faz com que a gente tenha um julgamento. Eu sou um juiz, meu filho comete uma atrocidade e aí é trazido para diante de mim, a pena diz que é 50 anos e eu dou 10. Mas com o filho do outro eu tenho que dar 100. Tipo um Davi que diz assim: quem foi que pegou e comeu essa ovelhinha? Ele tinha 1000 ovelhas e comeu uma. Ele vai pagar 4 vezes mais. Oh, que homem justo, que homem maravilhoso. Mas a justiça dele serve para ser aplicada para com o outro. Mas a querência desse amoreco para com os filhos blinda a realidade dos acontecimentos. E muitas vezes não temos amor à verdade de ir até o fundo de saber, e aí, o que é que tem por trás de tudo isso? E muitas vezes, na unidade da igreja e no amor da igreja, a nossa querência separa um para ser Caim e o outro para ser Abel. E somos injustos nos nossos relacionamentos, nos nossos tratos. Fulano tem um carro, de repente eu posso sentir uma dor no coração e eu ligo: ô meu irmão, lembra, tu pode vir aqui? O irmão vai, porque talvez você que esteja almoçando, jantando em sua casa, você dá um presente, mas não tem esse mesmo trato com aquele que não pode retribuir. Jesus disse: quando der um banquete, convide aqueles que não podem retribuir. Isso não é para ser tomado ao pé da letra, é apenas para um padrão comportamental que nós devemos conviver com os outros com um senso de igualdade, porque Deus, ele é justo e manda o sol para o ímpio e para o justo. E o que passa disso? É procedência maligna. E naquele exato momento, os discípulos
estavam sob todo esse tipo de ataque. Angustiados, depressivos, sem ter essa clarividência que muitas vezes falta em nós. E como é que eu devo ir ao Pai? Como eu devo me retratar com Deus, irmãos? Sincero. Sabe quando eu comecei, irmão Deus? Eu pegava uma folha de papel em branco, eu sempre gostei de escrever muito, de fazer calo na mão. Eu entrava dentro do meu quarto e pegava uma caneta e colocava tudo aquilo que me prejudicava. E eu ia anotando. Eu ficava o dia todo fazendo um autoexame dos meus comportamentos. Nós não estamos aqui, irmãos, para fazer um tribunal de julgamento para provar que o outro é pior do que eu. Esse nível de competitividade que o mundo nos impulsionou, que o Bahia tem que ganhar para o Vitória perder, e o Vitória tem que ganhar e o Bahia perder, alguém tem que sair derrotado dessa arena. Aqui não pode ser dessa forma, porque em Cristo somos mais que vencedores. O objetivo é nos tratar primeiro para ajudar o outro a ser melhor e, no mínimo, chegar até a posição que você está. Você que se sente que está num degrau superior, num plano superior, aprenda a suportar quem não come carne. Você que diz que é forte e agora não olha mais para cima porque já está no ápice de tudo, então olhe para baixo e estenda a mão àquele que está no mar, no próprio mar da Galileia, afundando porque perdeu a fé. E está no orgulho e na soberba, com toda a sua experiência técnica, das letras, das teologias e dos entendimentos. E quando a água começar a entrar pela boca e pela narina, ele clama: Senhor, não vê que eu estou morrendo? Porque eu estou vendo, esperando você clamar. Ali naquele mesmo mar da Galileia, agora Jesus está na beira, amanheceu. E Jesus estava na praia. E eu anotava tudo, dobrava e apresentava a Deus. É sobre isso que o Evangelho trata. Não é sobre se o outro roubou, se o outro matou, se o outro mentiu. Não é a vida do outro, é sobre sua intimidade com Deus. De amar e suportar o outro, seja qual for o posicionamento do outro. Não é aceitar e concordar. É você chamá-lo a atenção, é você repreendê-lo, é você exortá-lo com amor, na esperança que o Senhor, Paulo a Timóteo, na esperança que o Deus eterno ilumine o coração dele para produzir arrependimento e ele venha se desvencilhar dos laços que o diabo o escravizou. A nossa luta é contra esse diabo, é contra essas potestades. Não é com um pobre Jonathan, não é com um pobre Flávio, não é com um pobre Adelson, uma pobre Rita, um pobre Jurandir humano com suas tendências, que se sentir dor de barriga, corre para o banheiro ali. Nossas limitações, nossas complexidades físicas e mentais, no mundo insano de uma psicologia louca, insana e doentia. É sobre isso que trata a unidade da igreja. É sobre isso o nosso reunir. É sobre isso o nosso viver. Mas uma noite escura trabalha para corromper o ensinamento. Uma noite escura de problemas e dificuldades nos atonela. São toneladas que vai tonelando, que vai roubando o gás e as forças para servir a Deus. E o inimigo sabe disso, ele quer ir até o fundo do tanque e roubar todo o seu combustível. Saturar para que você traga algo cansado, desgastado, onde nós somos tentados de não ouvir o outro, somos tentados a passar por cima do sentimento dos outros. Não é sobre dizer qual foi o pecado, não quero saber,
Quer ajuda? Não é sobre saber se foi uma banana que você comeu ou se foi 1 quilo. Não é sobre quantidade, não é sobre glutonaria, não é sobre vícios, não é sobre isso. É sobre trazer o meu irmão à comunhão com Deus. Aleluia. Na parábola da ovelha perdida, o pastor vai em busca da ovelha porque ela não sabe o caminho de volta. Mas na parábola do filho pródigo, o pai não sai de casa porque o filho sabe o caminho de volta. Eu vou repetir. Na parábola da ovelha perdida, o pastor vai buscá-la porque ela se perdeu nos embaratrós da insensatez. Ela quer retornar para o redil, mas não sabe. Olha para o seu irmão do lado e diga para ele: se você se perder, será que eu posso te ajudar? Mas o problema não é se perder. Se perder, eu já me perdi muitas vezes. E creio que alguns aqui, talvez 2 ou 3, eu já me perdi milhões. O problema não é se perder, Senhor Bruno. O problema é saber que está perdido. E ter consciência que está perdido. Você pode ter um depósito da Bíblia mais do que o diabo, mas se só são letras e mata mais do que Satanás. E faz você ser pior do que uma porca que toma banho e volta. Tem muita gente se ufanando em conhecimentos bíblicos. Não me traga conhecimentos bíblicos. Me traga a vida com Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Onde o Espírito Santo pode se debruçar na experiência de sua vida real e não em um embuste, e não em um personagem de uma peça teatral, em um testemunho verdadeiro. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Então Jesus faz uma pergunta que talvez foi o ápice que levou eles a pescar. Numa situação daquela, não tem como ter hobby, tem? Seu pai morre, você vai ter um hobby, vai para o circo hoje de noite ali, parque temático, de leão, de elefante temático, de fibra construída. Você tem cabeça para ir, depois de uma desgraça, de um embate de desilusão, você tem condição de pegar agora o seu carro e ir lá para o shopping center de Feira de Santana, o Boulevard, tomar um milkshake do Bob, se sentar lá, como se nada tivesse acontecido. Você acha que eles foram para o hobby? Morreu que se dane, vamos curtir. Pega a lancha aí, pega aí a Heineken, pega aí as cervejas e vamos fazer um churrasco lá no alto mar da Galileia e apagar essa memória para sempre. Ao amanhecer, Jesus estava na praia e ele faz uma pergunta. Eu posso contemplar Jesus na beira da praia. Nesse cenário, um fundo de pano, ou pano de fundo, é o sol nascendo. O brilho fulgurante do sol sobre as plagas do mar da Galileia. Eles, cansados de uma vigília, acordado, com fome, com sede talvez, e Jesus vai no cerne. Vocês têm o que comer?
Por que não vocês têm peixe? Foi pescar peixe, o que é que tem no mar? Um tatu? Você já foi, Bruno, caçar um tatu no mar? Já foi, Magno? Dá tatu lá no Coqueiros? Tem tatu lá? Ele poderia perguntar, tem peixe? Não. Tem o que comer? Não esteja preocupado com o que é vez de comer ou com o que vestir. Por que você vive? Por que vivemos preocupados? Primeira lição de Jesus. Eles não entenderam nada. Nós vamos passar a entender. Eles responderam: não. Em outro trecho explica, quando Jesus diz: lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Encontrarão o quê? O que é que nós queremos encontrar? Sucesso? Ou o cumprimento da palavra? O cumprimento da palavra era jogar a rede ao lado direito e encontrar o quê? Peixe, comida, o necessário. Pedro disse: Senhor, pescamos a noite toda. João aqui omite, o escritor, essa narração, esse acontecimento. Mas Pedro disse: nós pescamos a noite toda. Eu conheço esse mar aqui como ninguém. E pesquei a noite toda, não achei nada. Como é que aqui numa beirada dessa aqui, contra tudo e contra todas as possibilidades, na beirada? Ó, irmão, você pesca na beirada de manhã cedo. Você sabe que os peixes vão buscar água gelada de manhã cedo. A água que não é profunda, a água quente. Já viu pescador pescando em beira de... Só quando tem algum movimento de lua? Lance! Senhor, contra a minha experiência, contra as sinapses, contra as conectividades dos neurônios que formata o logístico e o racional nessa dimensão, contra toda a logística de experiência que aqui nunca deu peixe. Mas a responsabilidade é sua de dar a ordem e eu vou fazer conforme tua palavra. Glória a Deus. Talvez pegou a rede e jogou assim. Joga aí a rede, vai. Mas até ali não sabiam quem era. Eles não sabiam ainda que era Jesus. E aí, do que eu estou pregando aqui, já abriu brecha para mais de 1000 pregações. Mas abre uma brecha para me dizer. Olha para o teu irmão nessa dinâmica, se posso usar. Diga para ele: a humildade te levará à obediência. O humilde não é humilde. Não é humilde. Se ele não é humilde, ele é soberbo. Soberbo não tem graça. Não graça de sorrir. Graça, favor imerecido de continuar na jornada. Ele vai cair fatidicamente pela sua soberba que ele alimenta. Eles ainda guardavam algo dentro de si, a humildade. Rapaz, esse homem lá está dizendo que é para jogar, um olha para o outro. Não custa nada, toma aqui. Joga a rede. Olha, Senhor, homem, vou jogar a rede conforme a sua palavra. Jogaram a rede. Na hora de puxar, rapaz, enganchou em algum pedaço de pau. Está tão raso. Quem joga a rede sabe que é problema. Se puxar, vai rasgar a rede. E disse que as redes estavam se rompendo. Mas não foi nas incredulidades dos pedaços de pau ou pedra que a rede tinha sido presa. Foi na fé dele, Jesus.
que decretou e disse: à direita do barco. E chamaram pessoas de todos os lugares ali: chega cá para ajudar aí. Pegaram uma rede cheia de peixe. Alguém ali com uma sensibilidade disse: isso não é normal. E aí que vai uma parte emocionante. Alguém tem que ter a sensibilidade. E disse assim: meu povo, é Jesus. É brincadeira isso, pastor? O discípulo que tinha uma intimidade com Jesus disse a Pedro, e tem um ponto de exclamação aqui, que é importante na leitura, tanto vírgula como ponto, há um ponto de exclamação, e eu vou responder aqui como é uma frase com um ponto de exclamação. Quando puxaram a rede, é o Senhor! Exclamação. Ponto de interrogação. É o Senhor? Perguntando. Exclamação. João olha para Pedro e exclama: é o Senhor! A alegria deles já não era mais dos peixes, já não era mais da fome, já não era mais das necessidades. Era do homem que ao amanhecer estava na beira da praia. Glória a Deus. Só o Senhor é Deus. O diabo quer o seu foco no problema. Pecou, tem que matar. Pecou, tem que estripar. Dentro de nossa justiça, de nossas querências, de proteger um, de matar o outro, seja lá o que for. Dentro da unidade, dentro do amor, dentro da igreja. O preocupante, o importante, não é se o sapato está furado, não é se isso ou se é aquilo, entendam, por favor. O importante é que o choro pode durar uma noite, mas ao amanhecer, Jesus já está na praia. Glória a Deus. Vou repetir. Glória a Deus. O choro pode durar uma noite. Glória a Deus. Ao amanhecer, Jesus estava na praia. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Tragam dois dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Cabe todo mundo. Chega para cá, chega de competitividade. Não vai romper a rede, cabe todo tipo de peixe, grande e pequeno, preto, branco, pobre, rico, inglês, americano, judeu. Venham comer. Nenhum dos discípulos, esse venham comer aqui, lembra de mamãe, né? Chega da escola, ia lá para o quarto, tirava o tênis, o conga, e ela o dia todo trabalhando, a vovó, e aí na hora dizia: vem, já tomou banho, venham comer. E você ia alegre, com os olhos brilhando para descobrir qual o alimento do dia que estava na mesa. Um peixe frito, uma pititinga, seja o que for, mas era gostoso, porque se venha comer, contém amor. Contém a expectativa de quem preparou algo melhor que tinha para dar. Será que você não está abominando um irmão que tentou dar o seu de melhor? E você fica só a corrigir o perfeccionismo? Será que você não está tentando ajudar a borboleta a voar? E aí a criança olhou e disse: papai, por que ela não voou? Porque você interrompeu o processo natural de que essa dificuldade de sair do casulo é que aciona e estimula o engate das asas desse ser invertebrado. Quando você vai lá sem o espírito, a tônica das suas próprias visões humanas, venham comer. E nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar: quem é você?
porque todos sabiam que era Jesus. Jesus se aproximou, tomou o pão e deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Em outra tradução diz que quando eles vieram já tinha pão, e de onde foi que veio esse pão? Jesus parece que passou na padaria e comprou um pão. E foi com um saco de pão lá para a beira da praia. Quantas vezes eu fiz isso? Acordava de manhã, passava na padaria, comprava um pão, batia na porta da casa do meu irmão, o irmão saía e dizia: "Ei, irmão, ô meu irmão Flávio, tudo bem?" Digo: "A parceria." Comprava pão, manteiga, leite, iogurte, o que pudesse de melhor, pão, queijo. Cadê os meninos? Estão tudo aqui, hoje não tem aula não, ou estão indo para a escola, estão se arrumando. Eu trouxe aqui, e aí chora de um lado, chora de outro. Ô meu irmão, não tínhamos nada para comer. Será que a preocupação de ir pescar fora da vontade de Deus matou essa sensibilidade da sua vida para com o próximo? Será que você já não está beirando o abismo de ser amante de si mesmo e ter as artérias dessa coronária que é regada pelo amor, que move a unidade da igreja, endurecido, pior que panela de pressão com a borracha desgastada e não pega mais pressão? Estoporou essa sensibilidade? É o perfeccionismo? É a dinâmica da vida? É os problemas? Se coloque de pé nessa manhã. Eu quero orar pela sua vida. Eu peço que nosso irmão Daniel se assuma ali naquela. Eu quero que nessa manhã